Vamos conversar com o diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, presbítero Alexandre Monteiro. 2023 chegou depois de 2 anos, mais que isso, né, de tantas dificuldades iniciadas lá em 2020 com a pandemia, seguiu 2021, o ano de 2022 com muitas dificuldades financeiras, eleições também, um Brasil muito dividido e a responsabilidade que a educação tem a partir de agora de uma retomada, digamos assim. E não é diferente no Colégio 15, com os planos, projetos, mudanças na infraestrutura do Colégio 15, e é sobre esse assunto que vamos falar hoje com o diretor presbítero Alexandre. Olá, presbítero, muito obrigado por nos atender. 7 Colinas FM, o nosso Leitura Ampla também, juntos, para que a gente possa mostrar o que o colégio tem para esse ano. O Colégio 15, ele, durante todo esse período, tem sido um colégio de vanguarda e nós estamos nos modernizando. Nós estamos fazendo alguma ampla reforma, todos os prédios do colégio estão com algum tipo de reforma, né, à exceção do prédio antigo. E basicamente isso é para a gente ter um sistema de segurança efetivo. Nós estamos implantando muitas câmeras nos corredores, nas áreas externas, para a gente monitorar todo o nosso colégio. São quase 9 hectares que a gente precisa monitorar. Aliado a isso, nós estamos implantando um sistema de acesso às salas de aula, que é um sistema de catraca eletrônica com reconhecimento facial. Então o aluno, quando se aproxima da catraca, cerca de 80 centímetros, ela reconhece o aluno depois do seu cadastro e aí libera para ele entrar. Então só quem vai ter acesso aos prédios de aula serão alunos e funcionários, né, professores, etc. Então a ideia é que a gente restrinja o acesso ao máximo da escola somente à nossa comunidade. Tá certo? Então nós estamos implantando esses sistemas. Uma outra coisa que nós estamos implantando também esse ano é a proibição, não é, do porte do smartphone na escola. Então, a partir de 2023, o aluno não poderá portar, ou seja, não vai trazer para a escola o seu smartphone. Nós já providenciamos uma linha, um aparelho. Se o aluno precisar falar com alguém em casa, o pai, a mãe, quem for, ele traz o número, o funcionário faz a ligação, entrega o telefone para ele, e ele se comunica à vontade, sem qualquer dificuldade, qualquer linha, qualquer número. Então, o smartphone tem atrapalhado a vida escolar, a aula, enfim, criado muitas dificuldades. Então, essa decisão foi tomada em conjunto, ouvindo pedagogos, os nossos coordenadores, etc. Então, nós estamos implantando também, junto com esse sistema de segurança, nós estamos implantando também a proibição do uso do smartphone na escola. Então, inicialmente, nós temos essas reformas que elas acontecem, claro, nós estamos mudando a recepção e tudo, mas é porque são adaptações que precisavam ser feitas em razão dessa implantação desses sistemas de segurança, muito moderno, por sinal. Numa segunda etapa a gente vai fazer o controle de acesso de veículos, com reconhecimento, registrando placa de carro e tudo automaticamente. Isso numa segunda etapa, acho que até junho também a gente consegue isso. Então essa é o que nós estamos fazendo. Alinhado a isso, nós estamos dando um incremento na parte pedagógica, nós estamos retomando alguns projetos, algumas atividades que a gente foi suspensa por conta da pandemia, mas nós estamos agora retomando esse ano. Nós estamos então, como diriam, com todo o gás, na minha época, né, com todo o gás para esse novo ano 2023. Bom, em relação a isso do smartphone, até uma certa surpresa, em relação ao que vem acontecendo no mundo todo, e a gente sabe das dificuldades que os educadores estão tendo, porque as crianças estão, em parte, tendo uma formação também a partir da internet. E isso vem causando prejuízos, inclusive do ponto de vista mental, né? A gente conversou com alguns médicos, as crianças estão muito mais ligadas no que acontece no mundo virtual do que na vida real. Isso pode provocar, diretor, alguma resistência por parte de pais em relação a isso, ou é algo que pode ser implantado gradativamente, ou de fato a partir do primeiro dia de aula já não pode mais e os pais serão alertados sobre isso, é isso? Veja bem, nós no nosso informativo, quando faz a matrícula, a gente
entrega um informativo, lá já está dizendo dessa impossibilidade. O funcionário que está fazendo a matrícula, ele está destacando essa situação. E todos os pais que vêm conversar comigo, antes de fazer a matrícula, a gente vai tratar de alguma outra questão, eu mesmo estou frisando isso, não será permitido. A maioria dos pais, aliás, a maioria não, todos que vieram falar comigo e que eu já dei essa informação, todos acharam muito boa a iniciativa. Então nós estamos, pelo menos todos os pais que já vieram conversar comigo, acharam a medida muito importante, muito boa, e é exatamente isso, né? Nós estamos tomando essa medida porque vamos dizer, esse contato constante com a telinha, ela traz distúrbios, traz dificuldades, déficit de atenção, enfim, uma série de problemas, e que a escola, o Colégio 15, a gente está, assim, pelo menos um expediente, o aluno do Colégio 15 não vai ter contato com esse equipamento. Eventualmente, na sala de aula, o professor vai dar uma aula, aí vai ter lá um televisor, um data show, ele vai ver alguma coisa, mas a ideia é desconectar o aluno aqui dentro da escola. Bom, sobre a questão didática, a questão de ensino, o senhor assumiu o colégio num momento muito difícil, que foi exatamente no momento ainda da pandemia, onde todo o protocolo que o Ministério da Saúde gerava, todos os colégios no país, todas as instituições de ensino tinham que cumprir, foram cumpridas, graças a Deus tivemos os problemas minimizados, né? Mas agora nós temos também mais um período de transição, que é uma transição de governo do Estado, governo federal. E aí nós temos uma Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco sob o novo governo, sobre o novo prisma também, já que não é mais a continuação do governo progressista anterior do PSB, e nós temos em nível nacional novas diretrizes, provavelmente, do Ministério da Educação e de Cultura. Até onde, diretor, essas normas podem influenciar um colégio privado, um colégio particular, e até onde isso pode ir de encontro a um colégio confessional, como o Colégio 15? Veja bem, a escola, é uma pergunta difícil, né? A escola, ela é uma concessão, então a gente tem que seguir as regras, senão perde a concessão. Agora, claro, dentro das regras a gente tem as nossas limitações, mas também nós temos a nossa confessionalidade, aquilo que nós acreditamos ser ideal para a sociedade. O nome do colégio está estampado em todo local, inclusive lá na entrada, o nome é Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Então o pai, quando ele matricula o filho aqui, ele já sabe que este é um colégio confessional. A gente não engana ninguém, não é? A gente não doutrina ninguém para ser evangélico, nada disso, mas está presente na escola os princípios cristãos. E isso nós fazemos questão de frisar. E quais são esses princípios cristãos? O amor e o respeito à família, aos pais, não é? Especialmente nesse momento tão conturbado. O respeito às autoridades constituídas e às leis existentes, né? Então isso a gente ensina, e para que o nosso aluno ele se torne um cidadão com essa consciência, tá certo? O respeito às pessoas, não é? Às religiões, a gente entende que as suas crenças precisam ser respeitadas. Então, esses são valores que a gente ensina ao cidadão. O respeito à pátria, o amor à pátria, não é? Então, isso são valores que nós estamos ensinando constantemente aqui. E, no demais, a gente segue as regras estabelecidas. Nós tivemos, durante um período, um anúncio acerca do início das atividades da Faculdade Presbiteriana 15 de Novembro. Mas na última conversa o senhor fez questão de frisar que possivelmente não deve levar adiante, em virtude de outros aspectos, até em colocar em prática, né, as necessárias mudanças hoje na questão do ensino que o colégio já tem tradicionalmente. Portanto, está adiado o projeto de crescimento, até de manutenção da Faculdade Presbiteriana? Veja bem, nós temos já autorizados diversos cursos da faculdade. Nós temos algumas questões. Essas questões ideológicas, que efetivamente têm um peso grande, e a outra questão é uma questão efetivamente financeira. A nossa instituição está autorizada a funcionar presencialmente. Isso tem um custo elevado.
não dá para concorrer com as faculdades EAD ou essas faculdades mistas, porque o custo deles é menor. Então, nessa questão, a gente está analisando se é possível a gente conseguir uma autorização para fazer também EAD mista e aí baixar os nossos custos, porque presencial somente não tem como financeiramente a gente concorrer com as... Então, a princípio, enquanto a gente não encerrar esses estudos sobre a viabilidade financeira, econômica, a gente não vai dar início, então, à nossa faculdade. Os cursos já estão autorizados, mas só cursos presenciais. Bom, havíamos também, já falando nessa questão de expansão, né? A estrutura da escola não deixa de ser uma expansão interna e necessária para que haja uma acomodação melhor tanto de alunos como dos visitantes e, claro, principalmente dos funcionários que estão diariamente aqui. Mas havia também, anteriormente, anúncios constantes de uma filial no município de Canhotinho, né? Essa filial continua, os alunos daquela região que pretendem estudar nesse 2023 no Colégio 15, eles continuam fazendo matrículas lá? Como está funcionando essa questão? O Colégio Canhotinho continua funcionando, o Colégio 15 Canhotinho. Nós estamos agora fazendo uma reforma lá, está necessário recuperar telhado, outras coisas. As matrículas já se iniciaram e nós estamos trabalhando dentro da normalidade lá em Canhotinho. E a nossa expectativa é que o colégio continue. Não há nenhuma ideia, a princípio, de suspender as atividades em Canhotinho. Bom, finalizando com o diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, estamos num ambiente de reforma, por isso a gente naturalmente está em meio à poeira, né? Essa entrevista está sendo feita nessas circunstâncias e é inevitável que a gente tenha algumas pequenas interrupções, né? O barulho, mas isso mostra inclusive a atividade que está constante, que o pessoal da educação não sai de férias, os alunos saem, né? Professores, diretores estão aqui e principalmente num momento como esse que é de matrículas e tudo mais. Mas falando exatamente sobre esse assunto, retardatários. Alunos que querem estudar no 15, né, que ainda não estudaram e querem vir para cá, ou alunos que já estudam, mas que não fizeram a renovação de suas matrículas. Qual o prazo final? Já estamos hoje no início de janeiro, mas ainda a questão da aquisição de material escolar por parte dos pais, uniformes. O colégio, houve alguma mudança em relação a isso, já que normalizou, né, fornecedores esse ano em virtude do arrefecimento da pandemia? Nós temos aí fornecedores, os livros devem chegar também no prazo certo, uniformes. Como é que estão os prazos, datas, matrículas? Veja bem, as matrículas, elas vão até ter vagas. As aulas começam 1º de fevereiro e vão... Enquanto tiver vaga, nós estamos fazendo. O material já chegou, o material didático já chegou para esse primeiro momento. As fardas já chegaram também, está tudo aí. Então, está tudo dentro do prazo, tudo funcionando. Está tudo caminhando, graças a Deus, muito bem. E só esperar os alunos, a gente acabar aqui... Início das aulas, dia 1º de fevereiro, a gente espera já estar com tudo funcionando aqui tranquilamente. É a data prevista para o início das aulas, 1º de fevereiro. Bom, deve haver aquela pausa tradicional para o período carnavalesco, né? Então tem a abertura das aulas e, posteriormente, eu não sei de fato, não lembro qual a data específica do carnaval esse ano, mas aí os alunos já têm que entender, e os pais, que as aulas efetivamente começam com carga horária, com disponibilidade tanto de material como de matérias, né? Já a partir do dia 1º. Isso, a gente tem que cumprir 200 dias letivos e é muito apertado esse calendário, contando os feriados, etc. Então, 1º dia de aula normal, não tem por que não ser. Então, aula normal. A gente vai parar no carnaval, se não me falha a memória, é dia 20, 21, por aí. Depois do carnaval volta de novo e continua. E então não existe mais aquela, vamos dizer, aquela leniência com relação a isso, porque depois do carnaval. Muita coisa acontece depois do carnaval, mas aqui no Colégio 15, 1º de fevereiro, já está tudo acontecendo. Bom, e não poderíamos encerrar essa conversa com o diretor do Colégio 15, Alexandre Monteiro, sem conversar com o presbítero Alexandre Monteiro. Anos de dificuldades, mas nós, cristãos, temos uma postura diferente em relação ao que são, né, as dificuldades e para que elas servem, né? Bem verdade. Não é? É porque é a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas.
Os cristãos têm a sua esperança em Jesus Cristo. Na realidade, o cristão prega que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. Então, quando a gente tem essa perspectiva, as dificuldades acontecem, a gente tem dificuldade, a gente se preocupa, etc. Mas essas dificuldades não são capazes de retirar a nossa paz, né? Porque a nossa paz é dada por Cristo, né? E ele diz que a paz que ele dá é diferente do mundo. Então é nessa perspectiva. Eu particularmente, eu tenho pregado em alguns lugares, tenho dito que a nossa esperança não está na direita ou na esquerda, porque se a minha esperança estiver em homens, eu estou perdido. A minha alma tem que estar ancorada no Senhor Jesus. Se eu vivo nessa perspectiva, então os problemas existem, as dificuldades existem, é verdadeira, perseguições, mas a paz que Cristo dá, ela não nos será tirada. Então, cristão que vive então nessa perspectiva, vive sossegado, independente de qualquer regime, de qualquer circunstância, porque a sua alma, a sua esperança está ancorada no Senhor Jesus Cristo. E aí o resto é só um apêndice. Sucesso em 2023 para a sua gestão, para todos que fazem o Colégio Presbiteriano 15 de novembro, e a imprensa vai continuar mostrando, né, enfim, apontando esse crescimento aí e esse investimento nessa nova geração e que precisa tanto de direção, né, diretor? Perfeitamente. A nossa ideia é formar cidadãos para que eles tenham uma visão de mundo e uma visão em que contemple não só o conhecimento em si, claro, mas que sejam cidadãos piedosos, que se comovam com a miséria de outro ser humano, alguém que se compadeça do outro, alguém que viva a vida, mas uma vida de serviço, para servir a um outro ser humano. E quando você vive assim, você vive bem.